Boa noite, irmãos, graça e paz. Como vocês estão? Espero que sim, se cuidando, né? Estamos aqui mais uma vez para cultuar o Senhor. Nós estamos sentindo muita saudade, né, de estar com o corpo de Cristo junto, mas estamos passando por esse momento que em breve estaremos juntos aqui na casa do Senhor, louvando e agradecendo o nome dele. Mas enquanto não, eu te convido a aproveitar esse momento, juntar a sua família. Você tem esse tempo com Deus, tire esse momento com Deus proveitoso de adoração. Não é somente um vídeo, não é somente uma live, mas é o seu momento com Deus em adoração. E eu quero te convidar a abrir o seu coração, a deixar Deus falar com você, que você no seu coração aí consiga sentir a presença de Deus, que Ele possa falar contigo através da palavra, através dos louvores que aqui serão entoados, e que o Senhor possa te abençoar, que Ele abençoe a sua família, que Ele abençoe a sua vida. Nós não podemos nos ver, então eu não sei o que tem passado na sua cabeça, o que você tem pensado, mas de uma coisa eu tenho certeza: Deus é contigo, Ele está contigo, e não importa muitas vezes o que você esteja passando, talvez a sua aflição, um momento de dor, de tristeza, o Senhor está nestes momentos também. O Senhor está em tudo, Ele é tudo. Eu queria ler para você nesta noite de adoração uma palavra que vai te ajudar, que tem me ajudado, tem sido minha força todos os dias. Está lá em Abacuque 3, de 17 a 19. Talvez você já conheça, talvez você já tenha decorado isso, mas a palavra de Deus se renova a cada manhã. Cada dia a palavra do Senhor se renova, e que ela seja um renovo para você nesta noite, que diz assim: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor é a minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Versículo 18, que ele fique gravado no seu coração: todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Que quando as lutas vierem sobre a sua vida, que quando os problemas vierem sobre a sua mente, que você traga essa palavra no seu coração. Eu queria te convidar a orar comigo, para nós adorarmos ao Senhor juntos. Eu tenho certeza que Deus já está falando contigo aí. Senhor, nós te agradecemos, Deus. Nós bendizemos o teu nome acima de todo nome. Nós te agradecemos, Pai, porque temos vida, temos, ó Pai, saúde. Diante de tantas coisas, Pai, muitas pessoas têm pedido somente saúde. Nós te agradecemos por estarmos vivos, Senhor, com abundância nos nossos lares. Nós te agradecemos por isso. Mas nós pedimos também, Senhor, que o Senhor venha visitar as nossas vidas. Pai, o Senhor sabe, só o Senhor conhece o coração de cada um. O Senhor sabe como cada um está nesse momento, Senhor. Quantos têm chorado todos os dias, quantos têm refletido, pensado, talvez até com o coração amargurado, pensado em desistir, Senhor. Mas nós, como teu povo aqui reunido, nós queremos nesta noite adorar ao Senhor, Pai, com o nosso coração, e pedir ao Senhor que o Senhor venha, Pai, com misericórdia, com graça, e alcance, Deus, os lares, Senhor, neste momento. Alcança, Senhor, as famílias, visita, Senhor, a cada um, vai de encontro, Senhor, com cada necessidade. Pai, que em todavia possamos nos alegrar em Ti, porque nós podemos ter tudo, mas se não tivermos o Senhor, Pai, de nada adianta. Nós queremos ter o Senhor em nossas vidas, nós queremos ter o Senhor nas nossas decisões, queremos ter o Senhor, Pai, em tudo aquilo que nós vamos fazer. Por isso, Senhor, derrama o Teu Espírito Santo nesta noite sobre a vida dos meus irmãos. Ó Pai, nós não podemos abraçar, mas que o Teu Espírito Santo possa abraçá-los, Senhor, com carinho,
Que o Senhor possa, Deus, dar aquele consolo que somente o Teu Espírito Santo pode, Senhor. Conforta, Pai, as famílias. Continua, Deus, abençoando, Pai. Nós clamamos também pelo nosso país. Pedimos que o Senhor abençoe, Deus, as autoridades. Que o Senhor, Pai, possa abençoar, Deus, em nome de Jesus. Continuar guardando, Senhor, Pai, as pessoas que estão na linha de frente, Senhor, cuidando dessas vidas, Deus, auxiliando. Quantas pessoas não servem ao Senhor, Pai, tenham, Deus, tirado, Deus, esse tempo para, Deus, cuidar de pessoas, Pai. Por isso que o Senhor possa abençoar, Deus, os médicos, os enfermeiros, todas as profissões, ó Pai, que envolvem, ó Pai, a nossa saúde e o nosso bem-estar. Que o Senhor possa abençoá-los, Pai. Amém. Nós queremos nesta noite Te louvar e bendizer o Teu nome. Por isso, Senhor, recebe, Deus, o nosso louvor e a nossa adoração. São frutos de lábios que confessam o Teu nome. Nós queremos Te adorar, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus, em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados.
Ti nós não seremos abalados. Obrigado, Senhor. A Tua palavra, Senhor, é viva. E nós queremos, Senhor, nesta noite também nos render, Senhor, aos Teus pés, Senhor. Nos rendermos a Ti, Jesus. Por isso nós queremos, Senhor, continuar Te adorando, dizendo que nós queremos, Senhor, aos Teus pés, Senhor, nos prostrar, dizer que o Senhor é tudo que nós temos, Senhor. E nós queremos, ó Deus, continuar Te adorando, Senhor. Continuar Te adorando, porque Tu és Deus da nossa salvação, Senhor. Por isso recebe, Senhor, nosso louvor, nossa adoração. Sente comigo, eu me rendo. Eu me rendo aos Teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro
o Senhor continue falando ao seu coração. Nós queremos adorar ao Senhor e agradecer a Ele por essa oportunidade. Amém. Uma boa noite, amada igreja. Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez estamos aqui para continuar louvando ao Senhor e para meditar na sua palavra. Quero então convidar você e a sua família para juntos separarmos esse tempo para ouvirmos aquilo que o Senhor tem a falar com cada um de nós. Quero então te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo de número 10. Vamos ler a porção dos versículos 46 a 52, que nos diz assim, Marcos capítulo 10, dos versos 46 a 52. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se num salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada afora. Vamos orar, pedir iluminação do Senhor nesse tempo. Pai, nós queremos te louvar mais uma vez nessa noite. Queremos te engrandecer e te bendizer. Pai, não há nada em nós que possamos, ó Deus, oferecer nessa noite. Tudo é teu. Pedimos, ó Pai, a iluminação do teu Espírito. Que o Espírito Santo do Senhor fale conosco, fale com a tua igreja. Edifique a tua igreja nessa noite através da tua palavra. E que o nome do Senhor seja glorificado. Fala conosco, Senhor Deus. Ministra sobre nós. Essa é a nossa oração. No nome de Jesus. O capítulo de número 10 de Marcos vai nos mostrar logo no início que Jesus está caminhando em direção à Judéia, além do Jordão. Jesus, no decurso da sua caminhada ministerial, está indo de lugar em lugar. E as multidões se reuniam ao redor de Jesus. Jesus aproveitava então aquela oportunidade para ensinar a multidão. Era costume de Jesus, na caminhada, trazer ensinamentos aos seus ouvintes. No trecho então no qual nós lemos de Marcos capítulo 10, versos 46 a 52, vemos então que Jesus agora está em Jericó. E quando começa a sair, ele então ouve um clamor ecoa no meio da multidão. E o clamor é: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Um clamor de alguém que estava necessitado fez com que Jesus parasse, fez com que Jesus o mandasse chamar. Aquele cego, aquele homem que estava ali assentado à beira do caminho. O verso 46 vai nos mostrar um pouco quem é esse homem, não nos dá
muitas características dele, mas nos diz um pouco. Diz que aquele homem era cego. A cegueira nos gera muitas limitações, impossibilidades. Por isso aquele homem estava então à beira do caminho. O texto nos diz que ele era filho de Timeu, que ele era cego e estava mendigando. Filho de Timeu, cego, que estava à beira do caminho mendigando. Nós não sabemos em qual momento esse homem perdeu a visão, mas no verso 52 vai dizer que imediatamente tornou a ver, ou seja, esse homem já havia enxergado em algum momento da sua vida. Mas o texto vai nos deixar a impressão de que em algum momento, alguma situação causou aquela cegueira. O fato é que esse homem agora é cego, não enxerga, e é também um mendigo, está à beira do caminho pedindo esmolas. Podemos tentar imaginar quais são os sentimentos que poderiam pairar naquele coração, no coração daquele homem diante daquela situação. Quem sabe ele não poderia estar angustiado, triste, ou até já acostumado, acomodado com aquela situação, por não ter mais esperanças de que pudesse enxergar. Situações nas nossas vidas podem nos deixar angustiados, tristes e em muitas situações, em muitas ocasiões, até acomodados diante da dificuldade, diante da situação. Mas na história desse homem, na história de Bartimeu, algo acontece. Há então uma chance real da sua vida ser mudada, da sua vida ser transformada. Bartimeu está sentado à beira do caminho porque não podia entrar na cidade. Naquele tempo, acreditavam-se então que essas enfermidades eram consequência dos seus pecados. Por isso as pessoas ficavam fora, à beira do caminho, pedindo. Bartimeu então é um mendigo e não pode fazer outra coisa. É um homem que está à margem do seu povo. Mas algo acontece. Jesus está caminhando. Jesus está agora saindo de Jericó. Bartimeu então fica sabendo que Jesus está ali. Como ele ficou sabendo, Marcos não vai nos dizer. Mas eu fico imaginando a multidão, aquela aglomeração de pessoas comentando que Jesus, o Nazareno, estava passando por ali, estava fazendo milagres, prodígios, estava curando. Algo vem então ao coração daquele homem. E aquele homem então levanta um clamor que muda a sua vida. O verso 47 vai nos dizer, começa quando diz o seguinte: e, ouvindo que era Jesus o Nazareno. Em meio àquela situação, em meio àquela aglomeração de muitas pessoas, Bartimeu consegue ouvir. Nós precisamos ouvir. Bartimeu precisou ouvir que alguém estava passando naquele lugar e que essa pessoa era Jesus, e só Jesus podia tirar Bartimeu da beira do caminho. Nós precisamos ouvir para que o Senhor nos tire da beira do caminho. E ouvir o quê? Ouvir a palavra de Deus.
Um fato muito interessante, importante que nós precisamos lembrar, é que Bartimeu era cego, mas não era surdo. Ele ouvia muito bem. E a fé vem pelo ouvir. Romanos capítulo 10, verso 17 nos diz assim: consequentemente a fé vem por ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. A fé não vem por aquilo que vemos, mas a fé vem por aquilo que ouvimos, o relato acerca da palavra de Cristo. João capítulo 10, verso 27 vai nos dizer o seguinte: que as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Será que aquele homem sentado à beira do caminho chegou a imaginar um dia que retornaria a ver? Quem sabe pensou um dia que alguém poderia passar por aquele caminho e resolver o seu problema, resolver a sua situação? Algo importante nesse início do versículo 47 é que eu e você precisamos ouvir a palavra de Deus e deixar a palavra de Deus penetrar no nosso coração. A palavra de Deus penetrando no nosso coração, ela produz a fé necessária em nós. É a palavra que muda a nossa vida, é a palavra que muda a nossa maneira de pensar, a nossa forma de agir. Apocalipse capítulo 3, verso 20 diz o seguinte: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ouvir a voz e abrir o coração. Foi o que aconteceu com aquele homem quando ouve da multidão que Jesus estava passando por ali. Sem fé, então, é impossível agradar a Deus. O autor aos Hebreus vai ser bem claro quando diz isso no capítulo 11, no verso 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem se aproxima dele precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. E aí algo importante para nós: não basta ter fé, precisamos direcionar a nossa fé na pessoa correta, que é a pessoa de Jesus. A cegueira, então, não impediu Bartimeu de ouvir que Jesus estava passando por ali. Ao ouvir, então, que Jesus passava, que Jesus estava perto, ele entendeu, reconheceu que havia uma possibilidade da sua história ser mudada. E aí ele toma algumas atitudes. A primeira atitude é do próprio verso 47, que diz: pôs-se a clamar. Bartimeu não apenas ouve, mas clama por auxílio, por misericórdia, por compaixão. Precisamos ouvir, mas também precisamos ir até a presença daquele que pode todas as coisas, em clamor e em oração. Bartimeu era cego, mas não era mudo. A cegueira não o impediu de clamar. A cegueira não o impediu de ouvir, a cegueira não o impediu de clamar. No verso 47 também vai nos mostrar que Bartimeu reconheceu quem era Jesus, quando ele diz: Jesus, filho de Davi. E aí a gente precisa entender um pouco essa expressão, filho de Davi.
é um título atribuído a Jesus em algumas situações no Novo Testamento. Ao dizer que Jesus é filho de Davi, faz-se referência direta à descendência do rei Davi. E Paulo aos Romanos vai falar um pouco sobre isso quando diz no capítulo 1, verso 3, acerca de seu filho que como homem era da descendência de Davi. Havia então uma esperança, não somente no coração de Bartimeu, mas no coração de todo o povo, que aquele que viria da descendência de Davi sararia o povo, cuidaria do povo, mudaria a história do povo. Se nós olharmos as genealogias de Jesus, tanto em Mateus quanto em Lucas, vai falar também sobre isso, que Jesus seria o representante da casa de Davi. Tanto por meio de José, seu pai adotivo, quanto por Maria, a descendência de Jesus apontaria para a casa de Davi. E aí nós vamos ver, no anúncio do seu nascimento, o anjo declara isso. Olha o que diz Lucas, capítulo 1, versos 32 e 33. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. O seu reino jamais terá fim. Essa era uma expressão tão usada, tão esperada naquele tempo pelo povo do Senhor, que os escribas, fariseus, sacerdotes, sabiam também que o Messias prometido era, sem dúvida, da linhagem de Davi. Eles não apenas sabiam, mas ensinavam isso. E aí, por conta disso, quando ouviam o título Filho de Davi sendo aplicado a Jesus, eles ficavam indignados. Por mais que conheciam a palavra, por mais que conheciam o que estava escrito, eles estavam cegos e não conseguiam enxergar que aquele que estava trazendo para si o título era de fato o Messias. Pensando então em Bartimeu, podemos imaginar quantas esperanças aquele homem alimentou no seu coração, sentado à beira do caminho. Naquele caminho onde os peregrinos passavam, indo em direção a Jerusalém. Ele então chama Jesus como filho de Davi, gritando bem forte, resumindo assim a esperança de todo o povo. Bartimeu reconhece na pessoa de Jesus o seu Salvador. Como Bartimeu, nós precisamos ouvir, nós precisamos clamar, precisamos orar. Bartimeu também reconhece no verso 47 o seu estado miserável, quando ele diz: tem compaixão de mim. Bartimeu reconhece que necessita de ajuda e assim clama por misericórdia. Assim somos nós. Estamos à beira do caminho. Estamos desamparados, cegos. E aí, um mundo sem Jesus é um grupo de cegos guiando outros cegos. Assim éramos nós, antes de Jesus vir ao nosso encontro, antes de Jesus nos chamar. Esse era o estado da vida de Bartimeu. Bartimeu não somente reconhece o seu
Ele ouve, clama, reconhece o seu estado miserável, mas também persevera em meio às situações. O verso 48 nos chama a atenção que muitos daqueles que estavam no meio da multidão o estavam repreendendo, dizendo para que ele pudesse se calar, para que ele não chamasse a Jesus, para que ele não clamasse por ajuda, por socorro. Mas ao invés de se intimidar diante daqueles que estavam o repreendendo, Bartimeu busca forças e cada vez mais alto gritava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Em meio às dificuldades, nós precisamos perseverar, não deixar que elas nos impeçam de ir até a presença de Jesus, de receber aquilo que Jesus tem para nos dar. Bartimeu era cego, mas era alguém que ouvia. Bartimeu era cego, mas era alguém que clamava. Bartimeu era cego, mas era alguém que reconheceu a Jesus. Bartimeu era cego, mas alguém que reconheceu o seu estado miserável. Bartimeu era cego, mas era também alguém que não deixou de perseverar em meio às situações. Ele não desanimou em meio às dificuldades. Quanto exemplo desse homem para nós nesses dias. Ele nos chama a seguir o seu exemplo e não desanimar em meio às situações. Não deixe que as situações ao seu redor te impeçam de ouvir que Jesus está perto. Jesus não estava longe de Bartimeu, Jesus estava perto. Não deixe que as situações te impeçam de levantar o seu clamor a Deus. Muitos tentaram calar Bartimeu, mas ele perseverava e clamava cada vez mais alto. Imagine só, um cego no meio da multidão, gritando, clamando, mesmo encontrando oposição. Mateus capítulo 7, verso 7 nos diz: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Diante dessa situação, algo acontece. E o que nós precisamos lembrar, trazer à memória, é que a figura central desse texto não é Bartimeu. A figura central desse texto é Jesus. O verso 46 diz: E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, ou seja, quando Jesus saía de Jericó. Jesus é o personagem central desse texto. Jesus, então, ao ouvir aquele clamor, Jesus para e diz. Observa comigo que no verso 49, o verbo chamar aparece 3 vezes no mesmo versículo. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. 3 vezes o verbo chamar aparece nesse verso. Chamai-o, chamaram e ele te chama. Mais do que cura para aquela cegueira, Marcos relata para nós a importância do chamado de um novo discípulo. O que Marcos está querendo nos mostrar é isso, maior do que aquela cura. Era o chamamento daquele novo discípulo. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Aquele homem cego
não podia ver, mas podia ouvir perfeitamente. Quando alguém o chama e diz: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Bartimeu, então, não tem dúvida nenhuma no seu coração. No seu coração, às vezes aflito por aquelas situações, angustiado, triste, agora é preenchido com uma certeza inabalável. E aí, João capítulo 15, verso 16, vai nos mostrar o poder do chamamento de Jesus, quando João diz: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto pedides ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Aquele homem, então, ouve que Jesus estava passando por ali. Aquele homem, então, clama. Aquele homem não desanima em meio às situações. Aquele homem reconhece quem é Jesus. E aí, então, Jesus o manda chamar. Você tem ouvido o chamado de Jesus para a sua vida, mesmo nesse tempo? O chamado que Jesus faz a nós precisa produzir efeitos em nós. Precisa gerar mudança na nossa vida. Na vida de Bartimeu, o chamamento de Jesus produziu pelo menos 2 efeitos. O verso 50 nos diz o seguinte: lançando de si a capa. Aquele homem, então, ao ouvir que o mestre o estava chamando, ele teve coragem para jogar a sua capa fora. Ele teve coragem para jogar o seu manto fora. E aí eu quero chamar você a imaginar comigo essa cena. Imagine só aquele homem envolvido no seu manto, ele desenrola então sua capa, a capa no qual ele recebia as suas moedas, e lança as moedas longe. Imagine aquelas moedas que eram o seu sustento, caindo pelo chão e rolando pela estrada fora. Aquele homem então não se preocupa mais com a sua capa, ele não se preocupa com aquelas moedas, ele se preocupa somente em ouvir a voz de Jesus e a obedecer. Imagine comigo que a capa era a única posse que aquele homem tinha. A única posse que aquele homem tinha. Ele abre mão para ir ao encontro de Jesus. O que ele está dizendo para nós é que Jesus era mais importante para ele do que aquilo que ele tinha. A gente precisa entender qual o significado daquela capa. A capa era a sua única posse. No Oriente Médio, a capa é um instrumento de sobrevivência. Protegia ele das tempestades de areia, aquecia ele nas noites frias do deserto, nas noites frias na cidade. Mas Bartimeu não pensa 2 vezes. Ao ouvir Jesus chamar, ele renuncia à velha vida. E aí nós podemos imaginar aqui aquilo que eu e você precisamos renunciar ao ouvir o chamado de Jesus. O que a igreja precisa nesse tempo renunciar para ouvir o chamado de Jesus? O que você, nosso ouvinte, está
tendo a oportunidade de ouvir esta palavra nessa noite, Jesus te chama a renunciar aquilo que é mais importante para você, a ponto dele se tornar tudo para você. Renunciar à velha vida era o que Bartimeu estava fazendo. E aí podemos pensar, o que eu preciso renunciar nessa noite, nesse dia? Vícios, quem sabe? Atitudes rotineiras que me afastam do Senhor. Pecados. O que será que você precisa renunciar nessa noite? Quem sabe uma frustração, um medo, ou até mesmo o comodismo. Por menor que possa ser, nós ainda carregamos, se a gente ainda carrega algum tipo de manto, algum tipo de capa, nós precisamos renunciar. Nós precisamos despojar para seguirmos a Jesus. Bartimeu entendeu muito bem que para seguir Jesus ele não precisava mais daquela capa. Não somente isso, aquele homem entendeu que uma atitude que ele precisava tomar era uma atitude de coragem para se aproximar de Jesus. O verso 50 nos diz: lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Observe comigo que ele não precisou da ajuda de ninguém. Ele não precisou da ajuda de ninguém. Ele se levanta sem a ajuda de ninguém, no meio daquela multidão, e caminha em direção a Jesus, até ficar face a face com aquele que enxergava com compaixão. Lembra que ele clama a Jesus dizendo: filho de Davi, tem compaixão de mim. Agora aquele homem cego está diante daquele que enxerga com compaixão. Agora Bartimeu não estava mais à beira do caminho. Bartimeu está na presença de Jesus. Como eu tenho repetido várias vezes, é a presença de Jesus que faz toda a diferença. Não era se aquele homem era cego, não era se aquele homem estava no meio da multidão, não era se aquele homem estava sentado à beira do caminho, não era se aquele homem tinha um manto, não era se aquele homem tinha algumas moedas. O que de fato poderia fazer diferença na vida de Bartimeu era a presença de Jesus. Agora ele não está mais à beira do caminho, mas sim diante daquele que o enxergava, que o via com compaixão. A presença de Jesus faz toda a diferença. Nesse tempo difícil, nos tempos de angústia, de dor, de luta, de provação, o que vai fazer diferença na sua vida e na minha vida, na vida da igreja, é a presença de Jesus. Por isso que Jesus é a pessoa principal, não somente desse texto, mas de toda a Bíblia. É Jesus que faz toda a diferença. E aí chegamos no verso 51. Jesus, então, diante daquele homem, olha aquele homem com compaixão e faz aquele homem uma pergunta. Será que Jesus não sabia o que Bartimeu precisava? É claro que Jesus sabia, mas Jesus queria ouvir Bartimeu. Então ele, versículo 51 nos diz: perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? A pergunta de Jesus para você nessa noite é:
o que você quer que Ele faça, o que você precisa que Ele resolva, que Ele coloque no lugar. Não há nada impossível para o nosso Senhor. Bartimeu sabia muito bem qual era a sua necessidade. Você sabe qual é a sua necessidade? Você tem apresentado diante do Senhor as suas necessidades? No final do verso 51 nos diz: respondeu o ainda cego: Mestre, que eu torne a ver. Mestre, que eu volte a enxergar. Ao pronunciar estas palavras, Bartimeu estava convicto de que Jesus podia fazer. Ele estava convicto de que Jesus era capaz de fazê-lo enxergar novamente. Bartimeu também estava consciente de que, ao retornar a ver, a sua vida nunca mais seria a mesma. Ele não poderia mais ser um mendigo cego. Agora ele teria que suar para ter direito a um pão. Ele teria que trabalhar. Ao pedir então a Jesus que retomasse a sua visão, ele estava admitindo, aceitando a necessidade de mudar de vida. O que você precisa que Jesus faça por você nessa noite? Leve a tua necessidade até Jesus. Ele olha para você, enxerga você, não como as outras pessoas. A multidão enxergava Bartimeu como alguém que estava ali, incomodando. Mas Jesus enxerga Bartimeu como alguém. Jesus enxerga Bartimeu com compaixão, como alguém que estava necessitado de ajuda. Alguém que estava necessitado de socorro. Ir até a presença de Jesus vai nos tirar do comodismo. Ir até a presença de Jesus vai mudar a nossa vida. Ir até a presença de Jesus muda a nossa forma de enxergar as situações. Nos tira da nossa zona de conforto. E aí, finalizando, o verso 52 nos diz: então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Jesus não disse para aquele homem: olha, retorne a ver. Não, Jesus ressalta que a fé daquele homem, a atitude daquele homem, deu a oportunidade a ele de experimentar a salvação que só Jesus pode dar. E aí o texto continua nos dizendo que imediatamente tornou a ver. A fé na pessoa de Jesus nos possibilita experimentar da salvação. Nos dá a oportunidade de ver as coisas, as situações com o olhar de Jesus. Uma visão clara, uma visão sem embaraço. E o texto vai terminar dizendo: e seguia Jesus estrada afora. Nesta resposta então de Jesus, podemos ver que a fé de Bartimeu, associada à sua ação de procurar Jesus, de clamar, primeiro de ouvir que Jesus estava passando,
depois de levantar a voz em clamor, em petição, em reconhecer que Jesus era o filho de Davi, o Messias prometido, em reconhecer que ele era Bartimeu, miserável, que precisava de ajuda. Bartimeu, então, tem a oportunidade de encontrar salvação e ter a sua cegueira curada. O texto vai nos dizer que logo viu, e ao ver, ele não abandona Jesus. Jesus não era alguém para Bartimeu. Bartimeu conseguiu entender isso, que Jesus não era alguém que poderia apenas lhe dar aquilo que ele precisava, mas Jesus era para Bartimeu alguém que precisava ser seguido. Bartimeu entendeu isso, que precisava seguir a Jesus. E aí eu tento imaginar agora Bartimeu, cheio de alegria, glorificando e agradecendo a Jesus durante a caminhada. E ele olhando as situações, olhando ao redor e vendo novamente as construções, a natureza, o povo indo e vindo, mas muito mais, poder agora ver o rosto do seu Senhor. Aquele que não apenas curou a sua cegueira física, mas que curou a sua cegueira espiritual. Concluindo então, Bartimeu creu então, acreditou na cura divina para a sua vida. Acreditou numa mudança que só Jesus podia trazer. Ao ter fé e acreditar, isso gera nele uma atitude, uma convicção inabalável de que só Jesus podia mudar o rumo da sua vida. Aqueles então que experimentam o amor de Cristo nunca mais querem deixar de segui-lo. Vale a pena então seguir, ouvir, obedecer a Jesus. Somente em Jesus nós teremos abundância e vida plena. Foi isso que Bartimeu entendeu. Por que me contentar com migalhas, com uma vida antiga, se eu posso experimentar de vida abundante e uma nova vida na presença de Jesus? São esses os ensinamentos que Bartimeu deixa para nós. Independente da situação, independente da forma que estejamos, independente do tempo e dificuldades que estamos enfrentando, Jesus é aquele capaz de mudar toda e qualquer situação. Que você se agarre nessa verdade, que você guarde essa verdade no seu coração, que você medite nesse texto durante a semana e que ele possa continuar a ministrar sobre a sua vida. E que você encontre forças para poder continuar perseverante na presença de Jesus. Que Deus te abençoe. Nós vamos então agora louvar ao Senhor mais uma vez e logo em seguida estaremos impetrando a bênção. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, soprar
derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, quem deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Que o Senhor te abençoe. Uma ótima semana. Que o Senhor siga na sua vida. Que você continue adorando a Ele, independente da situação, independente do problema. Que possamos enxergar a Cristo. Assim como o cego Bartimeu, no momento difícil ele clamou. Que você possa clamar ao Senhor. Esse Deus que é um Deus de amor. Um Deus que, se possível, deixa as 99 para encontrar você. Assim como Ele me encontrou, Ele quer te encontrar. Então esteja disponível ao Senhor, amém? Deus te abençoe. Que você tenha uma semana cheia da presença do Senhor Jesus. Que você possa ouvi-lo, ir à presença dele em clamor, reconhecendo quem você é, que você é falho, limitado, reconhecendo que só Jesus pode mudar a sua vida e te dar um novo rumo. Pense nisso, guarde essa palavra no seu coração. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo sejam com você, com a sua família, com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. E que você possa dizer amém. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus.